Olá, mais uma vez, notícias da cidade, na TV Cidade Livre, trazendo o debate sobre assuntos de interesse da comunidade de Brasília. Hoje nós vamos debater o cinema. Estamos aqui com três feras da produção do cinema brasileiro que muito tem contribuído para engrandecer a produção nacional. Estamos com o nosso companheiro militante da luta pela democracia, que tem feito do cinema uma ferramenta para contribuir para fazer um Brasil melhor, Vladimir Carvalho, com quase 30 longas produzido, que vem desde a época do Cinema Novo, foi parceiro de Glauber Rocha. Estamos aqui também com um jovem brasiliense que tem feito inúmeras produções, tem contribuído bastante, Gustavo Cerrati, diretor de filme, jornalista, e que tem dado aí um destaque, uma grande contribuição ao nosso trabalho. E estamos com o diretor da Associação dos Produtores de Longa-Metragens do Distrito Federal, que foi produtor do filme Rock Brasília, aqui do nosso companheiro Vladimir Carvalho, e de As Vidas de Maria, Marcos Licocchi. Então, com Vladimir, Gustavo e Marcos, vamos debater a produção e a distribuição do cinema brasileiro, tendo como eixo a concentração que há na produção a partir da Globo Vídeos. É um prazer tê-los aqui. Começando com o Vladimir, o que você acha dessa situação que nós vivemos hoje, desse monopólio que há para a produção e distribuição do cinema brasileiro, diante do quadro que há, em que a grande maioria dos filmes que estão entre os mais assistidos no país, da produção nacional, é uma cadeia, ou foi seriado na Rede Globo de televisão e foi produzido um filme, ou de um filme virou seriado. Como é que você vê essa discussão? É um prazer tê-los aqui conosco, todos e especialmente você, Vladimir. Creio que o prazer é nosso. Bom, isso é uma decorrência, a gente tem que, um tanto quanto, retroceder no tempo para ver como ocorreu o fenômeno cinematográfico no mundo inteiro. Nós estamos hoje com mais de um século decorrido disso. A primeira filmagem, a primeira exibição de um filme, etc., né? Como você sabe, a pátria do cinema é a França, né? A coisa tomou corpo, tomou vulto, né? Na última década do século XIX, né? Então isso se estruturou, a gente está vivendo hoje sei lá, não sei que idade do cinema, né? Mas o nascimento tem muito que ver com o que ocorreu, com o que ocorre até os dias de hoje. Naturalmente, o espetáculo da era, digamos assim, do nascedor do cinema era o teatro, o espetáculo mais o vaudeville, o teatro, etc. e tal. O cinema meio que apoderou-se. Inicialmente o cinema era só documental, era muito parecido, como você falou, o Gustavo é jornalista, ele sabe disso. Era mais o factual, o registro, pura e simplesmente, né? Quando o Lumière começou. E, inclusive, ele foi procurado pelo Méliès, que foi a pessoa que enveredou pela ficção, ou levou a ficção ao cinema, porque ele era um homem de teatro, um prestidigitador, um mágico, né? Então ele procurou, inclusive, o Lumière para adquirir o equipamento já consagrado como o registro do movimento. E o Lumière falou para ele: isso não tem nada a ver, isso aqui é uma curiosidade científica. Ele disse: não, isso... E recusou-se vamos dizer assim, ceder para ele. Ele deu um jeito, foi à Inglaterra, sei lá, e conseguiu a sua câmera para filmar. E começou a fazer o registro do teatro, que é o espetáculo. Entende? E isso está muito próximo das massas. Porque uma coisa é a pesquisa, pura e simplesmente. Outra coisa é o entretenimento, é o mercado. Está aí. Então, o que a gente vê hoje
são consequências dessa atitude primeira, entendeu? Não há nada vamos dizer assim, de novo, entende? O que existe sempre o homem vai ter horizontes e horizontes, assim, sucessivamente, e enfrentar, vamos dizer, no âmbito do espetáculo, o espectador, né? Então, isso é uma coisa que vem acontecendo. E esse monopólio é fruto disso? Bom, veja, como o cinema nasceu da era industrial, a revolução industrial foi que possibilitou a química, a física, todas essas ciências que tiveram praticamente um certo investimento, né, e consubstanciado na maquinária do cinema, ou nas câmeras, nos refletores, nos estúdios, etc., um empreendimento, né? Alguém investiu naquilo. E, naturalmente, o retorno era a coisa mais natural que podia acontecer, né? Então, isso gerou, além dos investimentos, uma espécie de produção do próprio mercado, quer dizer, de você estabelecer casas de espetáculo, chamadas a partir daí de salas de cinema, naturalmente. Amigo Gustavo, colega jornalista aí, jovem, nascido em Brasília, com vários filmes produzidos, como é que você vê esse quadro? Então, acho que começa já com que acho que isso acontece em vários países, não só no Brasil, com a excessiva programação americana chegando no nosso cinema, né? E ocupando quase todas as salas. Os caras mandam 100 filmes, quando às vezes a gente, com o dinheiro do governo, a gente tem dinheiro no máximo para produzir 2 cópias, né? Então, agora com o digital isso pode mudar bastante, né? Mas já começa por aí essa impossibilidade de você distribuir no Brasil inteiro, você sendo um realizador pequeno, você, mesmo que você tem algum dinheiro do governo, você tem essa impossibilidade de distribuir pelo Brasil. E aí chega os Estados Unidos com aquela horda de filmes, né, que eles têm. Não que esteja errado, não que eu seja contra o cinema americano. Eu acho que tem muito, aliás, grande parte dos filmes que eu admiro, dos realizadores que eu admiro, são americanos. Só que acontece isso, eles invadem com a cultura deles a cultura alheia através do cinema, através da forma de se vestir, através de tudo, assim, né? E isso aconteceu em outros países, tem até uma história, acho que foi na China, que o governo falou, a gente mandou 20 filmes para os Estados Unidos, vamos ver quantos vocês vão exibir. Aí os Estados Unidos exibiram 5 filmes dos 20 que eles mandaram. E aí o governo da China falou, então nós também só vamos exibir 5 filmes americanos. Aí no ano seguinte, o governo chinês mandou 20 filmes, aí foram exibidos 20 filmes. Aí o governo chinês exibiu 20 filmes americanos. Então, ele fez um jogo assim para preservar a cultura deles e para exportar também a cultura. E eu acho que é o que falta aqui no Brasil, que causa esse monopólio, é esse excesso de material que chega do estrangeiro e essa, como se diz, essa falta de atenção com os realizadores nacionais, sabe? A gente não é impedir a entrada do estrangeiro, mas é aumentar a nossa parcela nesse mercado. Para quê? Para incentivar a nossa indústria, para aumentar nossos realizadores, porque isso gera dinheiro para a gente. Também não é só uma questão, mas os realizadores nacionais têm que melhorar. É um argumento, acho que já está batido isso aí. O cinema brasileiro já provou que é bom, que consegue. Então, aí quando isso vai chegando no mercado, aí é natural que quem detém os meios de distribuição vai monopolizar. É o que acontece com a Globo. Você pega todos os filmes que estão com grandes bilheterias são da Globo Filmes. Então acho que é isso que acontece, né? Eu acho que o monopólio vem já do exterior e aí quando chega aqui a parcela que tem pra gente é o cara que tem muito dinheiro que consegue abocanhar essa parcela. Marcos, diretor da Associação dos Produtores de Longa-Metragem do Distrito Federal e também foi parceiro de Vladimir na produção de Rock Brasília. Como é que você vê esse quadro, Marcos? Pedro, eu diria o seguinte, como o Vladimir começou a descrever a formação da indústria, eu diria que é algo absolutamente natural e esperado. Porque a estrutura do cinema, a gente tem os produtores que realizam os filmes, depois esse trabalho, essa obra, precisa ser distribuída e exibida. Toda a cadeia de exibição no Brasil, ela é privada, certo? Então ela precisa
essas pessoas que são empreendedores, que montaram suas redes de exibição, precisam ter retorno. Então, naturalmente, eles tendem a escolher os filmes que vão ser projetados lá pela capacidade, pelo tanto que eles são capazes de atrair o público, né? Então, eles precisam acessar esse público. O público precisa ir às suas salas de cinema para que eles consigam se manter vivos e continuar exibindo. O Brasil chegou a ter 1.200 salas de cinema. Hoje já superamos as 2.000 novamente, estamos com tendência de crescimento, buscando isso, né? As nossas estruturas do cinema, a Ancine, o Ministério da Cultura, tem essa consciência da importância de se ampliar o número de salas para que haja mais espaço. Mas, naturalmente, aquela emissora que tem condições de anunciar e dizer para todo mundo, olha, tem esse filme que está nas salas de cinema, vão até lá assistir. É natural que quem faz isso tenha mais público lá dentro da sala. E o que acontece é o seguinte, quase todos esses filmes, a Globo Filmes não produz os filmes. Os produtores se associam a ela e aí ela tem uma participação no filme e bota como contrapartida uma visibilidade enorme para aqueles produtos, né? Você já fez alguma vez essa parceria? Olha, eles têm algumas modalidades de parceria. Eles fizeram sim, nos apoiaram e participaram do Rock Brasília. Recente produção nossa, teve nos cinemas e ele teve alguma visibilidade na Globo Filmes. Existem outros projetos que começam desde o início lá na Globo Filmes e aí eles têm interferência inclusive na construção da narrativa, na escolha do elenco, e com isso eles fortalecem esse processo e dão mais espaço, inclusive, e visibilidade para os produtos. Mas, então eu diria que o problema, na minha percepção, são assim, primeiro, não é o sucesso da Globo Filmes. Eu acho muito bom que a Globo Filmes esteja atuando e botando gente na sala de cinema. Agora, um problema é que as outras TVs não estão no cinema. Então, esse é o primeiro aspecto. A entrada das outras TVs ampliaria muito esse espectro, tá? É o primeiro aspecto. E segundo, é muito importante que o nosso realizador, produtor, ao desenvolver seus projetos, procure se aproximar, entender a lógica de funcionamento do mercado e dialogar desde cedo, desde o início do processo, com quem eventualmente vai exibir, vai distribuir e a partir daí entender também, começar a entender que aquela sua produção, aquele seu projeto, ela tem um público específico. Ela não necessariamente precisa ser feita para a grande massa, mas ela tem um público e isso precisa ser observado. É interessante observarmos a partir da fala, são 3 falas diferenciadas que se complementam. O Vladimir destaca e ressalta a questão da origem do cinema, que sempre teve um papel, a partir da filmagem do teatro, visando atingir as grandes massas na perspectiva do entretenimento, pura e simplesmente. Já o Gustavo levanta a questão da invasão, da produção estrangeira, especialmente a norte-americana, e a falta de espaço e apoio, especialmente governamental, para que a produção nacional tenha condições de disputar o mercado. Foi o exemplo que você citou, por exemplo, do que a China fez com os Estados Unidos. Já o Marcos traz a questão, ou seja, de que termina sendo um avanço, inclusive com a reabertura de mais salas de cinema e a possibilidade de parcerias. Eu quero fazer a seguinte indagação. A gente observa que cada vez mais a qualidade, ou seja, como o Vladimir falou, não é um cinema documental,
É um cinema de entretenimento que, vou usar um termo pesado, que emburrece as massas, que manipula as massas, que direciona, o próprio termo, que assegura a existência das massas. Porque a partir do momento que deixar de ser massa e se tornar um público crítico, analítico, capaz de compreender e ter uma visão diferente de uma massa, vai mudar o quadro. Inclusive em relação, por exemplo, dentre os 20 filmes brasileiros mais assistidos, em 2011, podemos destacar Bruna Surfistinha. Eu não assisti, não me interessou. Mas foi um dos mais assistidos da produção brasileira no cinema. Então, essa ligação entre a produção nacional, que tenha um fundo documental que contribua para, por exemplo, o que a TV Cidade Livre faz. A TV Cidade Livre, TV comunitária de Brasília, sempre traz o debate buscando contribuir para elevar o nível de ser humano, de consciência crítica, de ser cidadão, efetivamente. O cinema também poderia fazer isso. Em questão a produção, ou seja, produção, distribuição e divulgação. Essa cadeia ela não está servindo aos interesses, nem no sentido de contribuir para elevar a qualidade da produção, tampouco aumentar a produção, tampouco permitir com que se tenha uma divulgação do que se há de melhor. O que há de melhor, como há pouco a Escila me falou, que vai no teste de audiência no Teatro da Caixa, filmes que há 3 anos foram apresentados aqui, que até agora não entrou no circuito. Então, o que pode ser feito? Ou seja, para que se quebre o monopólio tanto da produção estrangeira que ocupa as salas de cinema nacional, para que se permita que as produções alternativas tenham espaço, ou seja, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela permite a captação de recursos da produção, mas é difícil, é um jogo muito pesado. E, por fim, como que se pode fazer com que a produção tenha um conteúdo mais educativo, mais documental, que não sejam filmes de alienação da massa, de consolidação dessa massa. É possível fazer essa conjugação? Primeiro, eu não distinguiria assim, o documental, como você estava falando, do filme de ficção como o caminho mais luminoso para a elevação da mentalidade das massas, etc. Né? Esses que foram, de certa forma, excluídos no processo. Como todo processo, você não pode liquidar de repente com ele, com uma simples canetada. Então, o atendimento a essa questão que é complexa, porque são níveis diferentes de diferentes países. Se você olhar para o mundo, o grande negócio do cinema, ou eu diria melhor, do audiovisual, emana do maior império que já, depois do Império Romano, a gente não tem outro exemplo que não seja o Império... Hollywood. O Império Americano. O Império Americano. Hollywood chega a ser quase que um detalhe nesse cômputo aí. Porque hoje em dia existem praticamente, não é uma competição, mas é quase uma coexistência da indústria bélica nos Estados Unidos com a indústria do audiovisual. Nem sempre é a indústria bélica, a indústria de armamento, essa coisa, o primeiro lugar, digamos assim, porque é disputada pau a pau com o audiovisual, que é uma indústria que abarca o mundo inteiro. Isso é uma questão estrutural do mundo. Não é uma questão só do Brasil, não é uma questão de gente... Não, agora fecha, que agora a gente vai fazer só o nosso cinema. Isso é impossível. Se você olhar para a Índia faz, em média, coisa de... Não é, Marcos? Coisa de 800, 900 filmes por ano, que bate até a produção dos Estados Unidos. E é consumido, na sua maioria, consumido na própria Índia, que é um país super populoso, como você sabe. Por quê? Porque eles têm, ao contrário de nós, que temos uma abertura, nós somos um país relativamente novo e negociamos e dialogamos com as culturas do mundo, digamos assim. A Índia não. A Índia tem vamos dizer assim, uma muralha de tradição cultural. Ela
ela se espelha, ela consome as suas lendas, os seus mitos, de uma maneira assim, absolutamente gigantesca, compreendeu? Posso dizer, monumental, porque todos se identificam com essa coisa. Ao passo que nós, né, ficamos à mercê desse, nós como país e como mercado. Nós somos um dos maiores mercados do mundo, né? Um país continente, como você sabe. Agora, o que acontece é que a gente se habituou, ou pelo menos se habituou mesmo a ver a questão do cinema, e só do cinema ou da televisão, a partir dele mesmo, do que está estabelecido. Então a gente quer, de certa forma até quixotesca, liquidar com o assunto e dizer, olha, vamos... Existem alternativas hoje, se a gente olhar para o panorama e for para o panorama geral e for catar as alternativas, a gente tem inúmeras. A partir, sabe de quê? Da modernidade ou da modernização da tecnologia. Isso abre um caminho extraordinário, extraordinariamente novo. Você hoje está vendo os filmes, podem, a partir do celular, já não pode baixar o filme. Telefone móvel. Você não, a internet, essa coisa isso é uma revolução que a gente não se deu conta do quanto ela é eficiente, ou poderá ser eficientíssima vamos dizer assim, na democratização, não digo só do conhecimento, que parece que o conhecimento é uma coisa muito séria, o conhecimento e tal, como a fruição pelas massas de tudo quanto é de produção audiovisual. A Nigéria está fazendo uma coisa extraordinária. Ela esqueceu esse formato do filme só no cinema, na tela grande. A Nigéria está vendendo um longa-metragem, sei lá, a produção que eles... No sinal de trânsito. Há ambulantes. O equivalente a R$2. Longa. A gente vai comprar qualquer DVD hoje aqui, você for na loja comprar, é 25, 30, 40 quanto. Eles estão vendendo no meio da rua e estão fazendo o seu cinema com as suas características e sendo consumido da forma mais incrivelmente avassalador. Entendeu? Gustavo. Isso aí que o Vladimir fala é totalmente certo. Assim, eu acho que a internet mudou totalmente essa relação. Você está em casa no YouTube, você consegue acessar um filme e assistir o filme, um longa. Outro dia eu assisti um filme do YouTube lá, eu não preciso de comprar o filme, né? E não tenho tanto essa busca pela perfeição da imagem. Eu acho que às vezes você quer que te contem uma história só, né? Acho que grande parte das pessoas que estão assistindo o filme só quer ouvir uma história. Não tem essa preocupação com o ecrã largo e tal. Isso é uma coisa mais um valor de você, às vezes, com aquele preciosismo, que é importante também, mas não é necessário, não é extremamente necessário. E o público, geralmente ele quer ouvir uma história. Então, se é pirata ou se é um DVD com esse e tal, ele vai preferir o pirata, que é o de R$2 lá, tá valendo. Pelo celular também, se assiste. E é isso. Eu acho que também teve outro negócio, se eu for voltar lá atrás, que facilita, acho que foi o começo dessa mudança, a quebra de todos os cinemas de rua, né? Conforme foi chegando o VHS, foi chegando o DVD, o cinema de rua parou de existir. O que aconteceu? Essas produções tipo Boca do Lixo, que os caras conseguiam fazer e exibir no cinema e pegar a bilheteria, isso não existe. Hoje em dia eu quase não vejo possibilidade. Apesar de ser uma época romântica do cinema, bonita, né? Eu até gostaria, sabe, de ter vivido nessa época, mas isso não existe mais. Agora você assiste em casa, você assiste no celular. E isso eu acho muito benéfico, porque vai quebrar esse monopólio dessas grandes produtoras, que foi o que aconteceu com a música, né? A música mudou totalmente. A música, hoje em dia, você compra uma música por 99 centavos, se você quiser de graça, você consegue de graça também. E não tem como a indústria controlar isso. Então, isso é legal, é você pensar com essa esperança de que, apesar da indústria ter todo esse ranço, assim, né, da gente ter essa preocupação, mas a indústria não consegue controlar. A gente vai conseguir. E se a indústria quiser proteger os direitos dos grandes filmes, a gente vai passar a consumir a cultura livre, que está acessível, que a gente faz. Eu faço ali junto com o pessoal, faço um filme, libero para quem quiser assistir, solto no pirata, mando para um festival, eles compram, mandam para o mundo, entendeu?
Então, a tendência desse superprotecionismo da indústria é fortalecer a cultura livre. Porque... Então, você acha, Gustavo, que conforme o eixo dessa nossa discussão, a Globo domina o cinema brasileiro ou não? Domina. Ela domina porque todos os filmes brasileiros... A Xuxa, tem 3 filmes da Xuxa entre os mais assistidos de uns 10 anos pra cá. 3 acho que são 20 filmes, eu até anotei aqui, são 20 filmes. 3 são da Xuxa, né? Xuxa Popstar. Eu acho que assim, eu não tenho preconceito, por exemplo, Bruna Surfistinha. É uma história, você sai, você conhece uma história de uma pessoa e tal. É um filme, eu acho que não é um filme que te empobrece, porque te leva a pensar e fala com uma camada da população enorme, que muitas vezes não é ouvida, né? Mas um filme da Xuxa eu não consigo respeitar. Então tu me indica que eu assisti Bruna Surfistinha. Indico. Mas a Xuxa não. Pois não, Vladimir. Me pergunta, você fez muita alusão, e eu fixei como a exclusão das massas. Mas a própria crise do cinema, que começou a competir com a televisão, começou a ser, sei lá, uma coisa que resultou, de certa forma, eu estou omitindo algum dado, mas resultou na diminuição das salas de cinema. Por exemplo, viraram igrejas neopentecostais. E está tomando toda a Mas isso já foi a igreja se locupletando do transcurso da crise. Hoje qualquer cidade de menos de 400 mil habitantes não tem cinema. Porque veja, o investimento é grande. Você pega uma superprodução americana, sei lá, eu nem sei calcular, o Ligório talvez tenha esses dados melhores, em termos de dólares. O distribuidor, ele não tem interesse de fazer uma sala de cinema numa cidade de menos de 400 mil habitantes. Então, o que aconteceu? Isso refluiu para os grandes shoppings, fatalmente. E isso foi compensado no preço do ingresso. É uma conta do... Qualquer empreendedor sabe disso. Então, para compensar, se você fecha tantas salas, eles não sentiram tanto esse prejuízo porque eles compensaram no preço do ingresso. Hoje a gente diz, vamos baratear o preço do ingresso. Mas como baratear o preço do ingresso? Você tem que sustentar o proprietário do shopping. É justíssimo. Se você tem uma relação lucro e investimento, sabe? É um negócio como qualquer outro. É um negócio como qualquer outro. Se uma empresa, você tem citado desde o início, a televisão que detém uma maior audiência, digamos assim, ela tem uma capacidade de vender um produto, qualquer que seja, desde o sabonete, como o cinema, é a mesma coisa. Se você transita naquele quadradinho ali, de uma forma a ser visto por milhões e milhões de pessoas, você tem um resíduo fabuloso na mão que vai à aceitação do seu produto. Então, mais uma vez, isso aponta para uma questão também de governo, uma questão de Estado que está interessado, que deve, por definição, estar interessado na elevação das massas, aos níveis de melhor, da educação, da saúde, em todas essas coisas que a gente tem, até por solidariedade e até por estar todos aqui num país como o nosso, tem obrigação com isso. Agora, aí é que está, e volto novamente às alternativas, o cinema digitalizado, as salas digitalizadas, de baixo custo, sabe? O Leon Eastman tinha um sonho, que era quase uma utopia, mas plausível. Ele sonhava com um circuito universitário. Cada universidade tivesse 2, 3, 4, 5 cinemas. Cinemas não como convencionalmente esse que vai corre atrás, mas salas de exibição, né? Começando pelo público universitário. E hoje em dia o governo está voltado muito, o Ministério da Cultura, o próprio Cineclube, né? Os pontos de cultura é alguma coisa de muito. E louve-se a passagem de Orlando Senna pela Secretaria do Audiovisual, né, onde essa coisa nasceu, como nasceu o Doc TV, a passagem a realidade brasileira nas telas, quer dizer, produzindo conteúdos da maior, como é que se diz, eficiência do ponto de vista de a gente se autoconhecer. Então, tem alternativas inúmeras. O nosso produtor levantou uma questão anteriormente da questão
que foi reafirmado aqui das salas que são privadas e também da produção. Ou seja, a produção privada, tudo é privado. Apesar dos pontos de cultura, dos cineclubes. Brasília, por exemplo, tem um polo de cinema, em Sobradinho. Se eu não me engano, está largado. O que você, diante dessa discussão toda, Marcos, como é que você vê isso aí? Eu quero envolver essa questão do polo aí, contribuindo um pouco com essa questão que estava sendo debatida aqui. Porque é o seguinte, os produtores são privados, mas o recurso é público, né? O recurso do cinema é público, aí tem toda uma discussão sobre isso. Mas o fato primeiro ponto, eu realmente não acredito que a qualidade esteja na produção independente pequena, como também não está na grande produção que traz muitos recursos. Ela está em todo lugar, a qualidade. Né? Tá ali, assim como é feito um bom filme lá, é feito vários filmes ruins. Assim como é feito um bom filme aqui embaixo, vários ruins. O que a gente tem que dar a possibilidade, e aí é a grande virtude, é que haja a possibilidade de uma produção diversificada e de um acesso diversificado. Porque se você tem, seja de qualidade ou não, uma única cabeça ou poucas cabeças fazendo discurso, e tornando público isso, você tem um grande problema. Porque você está limitando as possibilidades de pensamento, a liberdade das pessoas de pensar e produzir, se expressar. Então, a virtude, no meu entender, está em ampliar e ampliando essa diversificação. A gente tem um desafio enorme, de fato, porque a gente tem poucas salas ainda, tem um acesso espremido, a competição é imensa, mas é uma atividade única e extremamente complexa, que quem deseja se envolver com ela precisa ter o compromisso de conhecer profundamente todos os seus meandros, desde a estruturação de um bom projeto, ao acesso ao recurso para produção, aos canais de distribuição, e se envolver com isso tudo para que tenha esse processo pleno o máximo possível. Eu, pessoalmente, me faz muito mal simplesmente ficar exacerbando as mazelas, que são imensas, e as dificuldades. Se eu tivesse concentrado nisso, eu já tinha desistido há muito tempo. Imagina o seguinte, eu passei os 10 primeiros anos da minha vida como produtor inscrevendo meus projetos em editais públicos todos os anos e nunca ganhei nada. Né? 10 anos. 10 anos. Então, depois disso, assim, não virou o jogo, a coisa continua muito difícil. Tá? Então, é uma atividade extremamente complexa, difícil, que a gente precisa buscar olhar aonde estão as oportunidades e quais são os espaços que a gente tem. Essa questão tecnológica está nos trazendo inúmeras oportunidades. O novo posicionamento econômico do Brasil, também em termos globais, está nos trazendo inúmeras oportunidades. A atenção para nós hoje é outra completamente diferente. Eu já comecei a ouvir posicionamento de americanos, intelectuais americanos, dizendo que a gente está vivendo uma mudança de narrativa. Que antes a gente vivia uma narrativa de fundo econômico e agora está havendo uma migração para uma narrativa humanista. E olha só o detalhe, eles percebem o Brasil como líder nesse tipo de narrativa, líder global. Nova linha do cinema. Das histórias, não só do cinema, todo tipo de história, porque é o pensamento, é a forma de olhar para o mundo, né? De se posicionar. E isso exala e aparece nas histórias, seja literatura, seja o filminho na internet, seja na música, né? Seja no cinema, são as narrativas. O homem nasceu e vai morrer contando história. Depende das histórias. O conhecimento é transmitido através das histórias contadas. Então, eu acho que o nosso trabalho no dia a dia precisa, para a gente superar essas dificuldades, ter mais oportunidades de realização, permitir que mais gente faça cinema e ponha suas ideias
Marcos, apesar de todas as oportunidades que estão dadas, do momento novo que o Brasil e o planeta, pela oportunidade que o Brasil construiu e está vivendo, para superar isso, é a produção, é a distribuição, é recursos? Qual é o problema principal? É um conjunto, né? Mas eu acho que o primeiro passo, na minha percepção, é a gente assumir pessoalmente a culpa pelo processo e identificar as oportunidades e fazer a nossa parte na transformação. Só assim... O que é essa nossa parte? Cada um, o que quer atuar na exibição, ele tem um caminho. O que está produzindo documentários tem outro caminho. O que está produzindo filmes de entretenimento tem outro caminho. E vai encontrar as suas dificuldades. Isso para a produção. Agora, nesse novo pensamento que o Brasil está formulando para o mundo, como que a sociedade pode atuar para contribuir, para se ligar, para se vincular a esse processo produtivo do cinema? Buscando informação, se qualificando e se envolvendo com muita energia e convicção no processo. Porque não é um processo simples, é um processo demorado, é um processo dolorido, porque as oportunidades são escassas, mas é um processo extremamente recompensador. Então, quem tem essa impossibilidade de não se envolver com o processo, né, porque é um pouco isso, é uma obstinação, é uma coisa que corre dentro do sangue que você não consegue se ver livre disso, né, o fazer cinema. Então, que se envolva até a cabeça e que busque as oportunidades, é o que eu veria, né? Assim que eu procuro olhar para as coisas. Se eu olho para todos os problemas que tem pela frente, se eu fosse olhar, eu tinha desistido há muitos anos. Quando eu comecei a fazer cinema, eu estava entrando na UNB, foi quando eu pensei em fazer cinema pela primeira vez, isso em 91. O Collor estava no poder. Extinguindo a Embrafilme. A Embrafilme estava liquidada, o Brasil estava produzindo 1 a 2 filmes por ano. Hoje o Brasil produz 90 filmes por ano, aproximadamente. 2011 foram 99. E as nossas perspectivas para os próximos anos, em função dos novos recursos que estão surgindo, das estruturações políticas para o setor, elas são de aumento das possibilidades produtivas. Então a gente está numa crescente nesse sentido. Tá? Então, juntando com essa conjuntura global de interesse dos temas, a gente tem sim que trabalhar muito para que a gente consiga produzir de forma diversificada e exibir de forma diversificada. Como produtor, você acha que tem que se investir, incentivar que cada vez mais se venda nos faróis, como na Nigéria, os filmes a R$2? Ou tem que manter ainda o cinema como é hoje um produto de consumo para a elite? Essa é uma questão bastante complexa, né? Que eu não tenho uma solução assim de bate-pronto. Na Nigéria existe uma conjuntura específica em que os próprios produtores montaram suas redes e estão vendendo seus produtos no sinal. A gente tem um problema sério aqui, que, enfim, junto desse cenário de internet, ele é ainda mais agressivo para a gente, mas eu não vejo como um processo justo, de repente, você ter uma pessoa que pega lá os direitos de uma obra que o Vladimir passou 20 anos para realizar, e ele sozinho faz lá suas cópias, distribui e ganha dinheiro com isso, enfim, vive numa boa casa, alimenta a sua família a partir de um trabalho do Vladimir que deixou de ser remunerado. Não consigo ver justiça nesse processo. Também entendo que é extremamente importante democratizar o acesso. Tem canais novos, com novas propostas, como a internet, e novos desafios. Coisas são impostas, muitas vezes indesejáveis, né?
que a gente não esperava ou não estava estruturado para isso. E a gente precisa construir de forma inteligente, de forma ponderada e equilibrada, uma indústria que desfrute de todas essas possibilidades. Só uma coisa, eu concordo, eu só acho o seguinte, sobre essa distribuição, ela é um pouco uma resposta ao valor excessivo, né, ao custo excessivo. Eu sou um cara lá da periferia, eu quero assistir um filme do Vladimir, só que eu não tenho 30, 25 conto para pagar. Aí o pirata tá vendendo ali por R$5. Aí eu vou e compro. Então o filme chegou a mim por uma via que é assim errada, mas eu consegui assistir, eu consegui ver o pensamento do Vladimir. De outra forma, talvez eu não compraria, entendeu? Então eu acho assim, tudo bem, a gente tem que consertar isso aí, mas a pirataria ela é uma resposta talvez ao custo excessivo. Assim, por exemplo, você trazendo para o microcosmo, só dar um exemplo aqui do transporte aqui, surgiu o transporte pirata. Por que ele surgiu? Porque tinha um excedente de população que não conseguia entrar nos ônibus, entendeu? Então surgiu ali então acho que é quase uma resposta natural, assim. Mas eu queria... Por favor. O caso, quando a gente fala em a posição da sociedade nessa coisa, quando a gente fala em sociedade, eu não distingo, distingo as classes, mas não distingo as alternativas, nem as disponibilidades e as iniciativas. Bom, se existe, e está comprovado, a gente olha para o panorama do Brasil e vê que as possibilidades de você armar um circuito alternativo, essa palavra alternativo parece uma coisa discriminatória, quando não é. Na verdade, não é. Dada a exigência, porque você não pode, como eu disse, de uma só canetada, acabar com a diferenças de classe. É uma coisa que está engendrada desde que o homem é homem. E a gente vai lutando, a gente está cada vez mais próximo, vamos dizer assim, para acabar num discurso mais direto. Nós tendemos a um socialismo, sem conotação nem cores. Ou barbárie. A oportunidade para todos. Então, essa coisa da diversidade cultural, por exemplo, né, é normal, é absolutamente normal. A Unesco, por exemplo, hoje tem uma certa, vamos dizer, um cabedal jurídico ao qual os países podem recorrer, que é a garantia de se manter, de promover, de conservar as diferenças culturais. Compreendeu? E nisso está incluso a questão do planeta mesmo, a defesa do planeta, tudo isso. Aí você vê, essa coisa toda pode instaurar uma verdadeira revolução, uma revolução absolutamente pacífica. Se o governo está cuidando dessa parte, há uma resposta natural. Onde estiver o indivíduo que faz parte da grande massa ou de qualquer classe social, entendeu? Não precisa estar o sujeito dentro de um, escuta só, dentro de um shopping que ele vai desfrutar daquela informação. Ele pode estar na Ceilândia, na Caixa Prego, ele pode se integrar e desenvolver o seu raciocínio e a sua integração na própria dentro da sociedade. Uma coisa, quando você falou, especialmente falou nas alternativas e no crescimento. Hoje o país é tido como a sexta potência econômica do mundo. Vamos dizer assim, no panorama da América Latina, o Brasil desfruta de uma posição de liderança. Outros existem, mas o Brasil é um líder na América Latina. Há coisa de 35 anos atrás, eu assisti aqui em Brasília um seminário dos países de língua, países lusófonos, que falam português. Então, veio todo mundo. Então, naquele seminário surgiu uma ideia de se agregar e de se constituir o grande mercado cinematográfico da América Latina. Nós temos Cuba, México, Colômbia, Peru, Brasil, Argentina, Chile. Nós temos um poderosíssimo mercado. Uns de costas para os outros. Essa semana passada, para trazer para próximo da gente, eu estive eventualmente, estive em Santiago do Chile, onde fui exibir justamente o Rock Brasília. Por um evento, a promoção de Brasília em face da Copa. Então, estão fazendo
lançando uma maior aproximação, divulgando Brasília no exterior. No exterior, eu digo, na América Latina. E lá eu fui procurado por um distribuidor local, que tem lá um circuito, porque ouviu dizer que tinha um filme brasileiro passando, entendeu? O potencial disso é inimaginável. É outro Brasil em volta da gente, entendeu? Um mercado fabulosíssimo. E a tendência é de quebrar esse monopólio, né? Por que não nos encaminhamos? A sociedade pode exigir isso. Nós temos a grande dificuldade do tempo. Ou seja, o nosso tempo ele é limitado. E aqui na TV, mesmo sendo comunitária e cidade livre, também é limitado. Então nós estamos assim concluindo a nossa conversa. Isso é a prova de que as coisas são complexas. E esse processo complexo, eu quero trazer para encerrar nossa conversa. Vivemos em Brasília. Aquela questão, temos um polo de cinema, temos talvez o maior festival de cinema do país. E como é que anda, como vocês veem, o que Brasília, o que o Distrito Federal, nesse contexto, pode fazer para contribuir para essa mudança dos paradigmas que estão dados aí? Eu acho que... Para a gente encerrar, vamos 2, 3 minutos cada um para a gente poder encerrar o nosso programa, meus amigos. A gente tem um potencial muito grande aqui, a gente tem muita gente criativa. Brasília é uma cidade muito criativa, assim. As pessoas aqui produzem com dinheiro ou sem dinheiro. Sabe, tem gente pelo FAC, tem gente que está produzindo com chão, uma galera e faz e consegue fazer produção de qualidade mesmo sem dinheiro. Então, o nosso papel nisso aí é continuar, sabe, com essa força e tentar descobrir esses caminhos. É o que o Ligoc estava falando, né, de você tentar descobrir onde é que o ponto está fraco e tentar reforçar ali, se unir. A gente falta aqui em Brasília um pouco dessa união mesmo, sabe? Às vezes tem o pessoal da associação, tem o pessoal que não é, tem uma rixa, não sei o quê. Não, acho que a gente tem que tentar se unir e ver, você é bom nisso, então ajuda aqui porque eu estou com dificuldade. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade nessa parte de formular um projeto. Eu conheço outra parte, mas eu tenho muita dificuldade. Então é isso, é você se unir, agregar pessoas, que o cinema é isso, é agregar, né? Juntar e cada um fortalecer as dificuldades do outro. Eu concordo nesse processo da união. É importante a gente se entender como um todo, se perceber. E perceber o polo e o festival com toda a sua história e suas características como recursos que estão à nossa disposição hoje. Entender o FAC e entender a dinâmica da gestão pública desse recurso como um recurso que está à nossa disposição para prosperar. Agora, a gente precisa entender aonde a gente quer chegar, em primeiro lugar, estabelecer uma estratégia, um planejamento de médio e de longo prazo, e só a gente vai poder trazer para perto da gente os gestores públicos, mostrar o que nós estamos construindo. Nós já temos um planejamento que já vem sendo desenvolvido há alguns anos e, de mãos dadas, usar esses recursos, essas ferramentas na mesma direção. Porque o que a gente não pode é seguir num discurso muitas vezes esquizofrênico, cada um atirando para um lado, né? Achando que é para lá que vai, que é para cá que vem. Às vezes a questão das eleições e muda governo, muda gestão e não se olha para esse processo extremamente importante, que é da construção de uma identidade, né? De um discurso, da população dessa cidade. Então, isso aí tem que ser olhado com uma intenção de fortalecimento. Vamos dar voz, vamos dar força e abrir os canais para acessar a distribuição e a exibição nacional e global. Isso está acessível para a gente. Veja, Pedro, nesse capítulo, eu entendo, e eu estou nessa cidade já há 43 anos, não houve governo que manifestasse uma sensibilidade em direção a esse segmento que tem construído... Ao longo dos 43 anos. Ao longo dos 43 anos não aconteceu de governos, alguns esboçam um interesse e tal, às vezes distorcido em direção ao nosso segmento. O que acontece é que nós
não podemos, numa cidade que é absolutamente peculiar, onde não existe uma indústria, não existe um comércio pujante, né? Aqui o que existe são serviços. É uma cidade administrativa com essa característica. Ao contrário de Rio e São Paulo, onde se concentra, não é à toa que o capitalismo, vamos chamar pelo nome, se concentra na sua atividade nesse tipo de coisa, no Rio e em São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, certo? Então, em Brasília, continua sendo indispensável a associação do Estado com esse potencial imenso que se chama comunidade artística. E eu nem discriminaria, eu nem escolheria só o cinema. No dia que um governo local descobrir a capacidade que a gente tem de promoção dessa cidade, de externar a sua face mais incrível, que é a sua alma, compreendeu? A prata fina, digamos assim, da produção que diz respeito à cultura, à arte, aí nós vamos nos realizar todos, inclusive o governo, qualquer que seja, compreendeu? Alguém esboçou um gesto, mas ainda não aconteceu, porque o que nós somos é o que o que Brasília é também. Mas não temos a visibilidade que merecemos. Esse é o grande problema. Não tem nenhum governo. Eu vejo o governo jogar na lata do lixo milhões e milhões na publicidade, compreendeu? Às vezes até com efeito contrário. Não, a fama... Mas eu quero insistir nisso. Se tivesse, eu não falo pegar o dinheiro da publicidade e transferir para o cinema, é olhar para a produção artística de Brasília, que aqui tem como um potencial enorme para dobrar e para mostrar ao país e ao mundo as possibilidades que essa cidade tem. A partir, desde já, de como ela nasceu, pelo traço genial de Oscar Niemeyer, pela visão urbanística de Lúcio Costa, nós temos uma tradição instalada. Nós temos que cumprir o dever com essa tradição, entendeu? E nós temos um potencial no cinema, nas artes plásticas, no teatro, na dança, na música. E eu desafio o governo a tomar uma atitude, a conversar conosco. Esse é o problema. Mas, Vladimir, ao longo não só dos 43 anos que você vive em Brasília, mas ao longo da história de Brasília, não teve um governo que fez isso que você coloca que falta. Mas, no entanto, existiram vários governos que saíram com a pecha de ladrões e que, infelizmente, o povo de Brasília, nada tendo a ver com estes que fizeram esses atos contra os interesses públicos e do povo, acabaram tendo fama. É comum a gente ouvir por aí que quem mora em Brasília é identificado com estes que não cumprem com as políticas públicas. Então, o povo de Brasília é isso que você coloca, no campo da arte, no campo da cultura e também no campo da luta pela cidadania. Ou seja, a história de resistência... É uma expectativa represada, mas nem por isso deixada porque os artistas fizeram o seu papel, e é um papel histórico, compreendeu? Se você levantar, se você se der o trabalho de constituir o levantamento de toda essa produção, é realmente extraordinário. Entendeu? E é por isso que eu digo, o governo, no dia que qualquer governo, pode ser este, que aí está, sentar conosco e nos ouvir, ele vai mudar o sentido do seu tirocínio. Está feito o chamamento pelos nossos produtores de cinema, produtor do cineasta, ou seja, especialmente aqui pelo nosso mestre Vladimir Carvalho, de que é preciso que os governantes chamem os artistas de todas as naturezas e discutam para construir efetivamente um plano e executar políticas públicas que atendam os interesses da alta produtividade que existe aqui no Distrito Federal. A TV Cidade Livre agradece a presença de vocês, agradece os nossos telespectadores e continuará cumprindo seu papel em defesa da liberdade de imprensa, em defesa da democratização das comunicações. TV Cidade Livre. Obrigado a todos.